Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa do terceiro domingo da Páscoa. Seguintes intenções: em ação de graças pelo nascimento do filho do Emerson Frutuoso e Suerda Frutuoso, pelo fortalecimento da caminhada de Emaús, pelos aniversariantes do mês: Lúcia Pedro do Rosário, Silvana Madureira Carvalho, Luciano da Silva Ramos, Cecília Saraiva da Cruz, Guilherme Gonçalves Vicente. Pedidos especiais pelos enfermos: Padre Vander Dias, Kleber Nascimento, Maria Abreu, Fernanda Dantas, Ivan Ribeiro, Rosélia Ribeiro, Lúcia Pedro do Rosário, Adelma Inácio, Miguel Inácio, Aldenir Ornelas, Emerson Ribeiro Frutuoso, Kennedy Duarte, Margarida Carino Ribeiro, Tereza Dutra, Kleber Castro, Joana Galdino, Dona Piedade Cruz, Dona Luísa Peixoto, Isabel Cristina Nascimento, Manuel Fagundes, Elcio Gambetta, Vilmar Rodrigues, Ângela Franco, Maria José Franco, Alzira Francisca da Costa, Nelson Costa, Jorge Santucci, Adilson Gigante de Souza, José Marcelo Oliveira, Leonardo Biso Oteiro e demais doentes. Pelos falecidos: Salvador Silva, Arlene Moreno Silva, Maria Quilma Dutra, Rosan Negreiros da Silva, Assis Paulo Coelho, Orlandino Francisco Dutra, Popular Dica, e Edson Teles Menezes Filho e Antônio Soares Dutra. Em comunhão com a Igreja Celeste, somos reunidos pelo Espírito em torno do Cordeiro imolado que vive para sempre. A Ele glorifiquemos e demos graças, pois nos alimenta com a palavra proclamada e o pão partilhado. Desafiados a responder à pergunta: vocês me amam? Queremos nos dispor a seguir o Senhor como testemunhas da ressurreição. Com o canto de entrada, vamos dar início à Santa Missa, cantando. Algo bom Deus tem para nós.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para celebrarmos a nossa Páscoa, para celebrarmos o terceiro domingo da Páscoa. A missa é a grande festa do povo de Deus ao redor do altar, que celebra a Páscoa de Cristo na Páscoa de todos nós. E hoje o nosso Senhor vem nos chamar a atenção. Será que, como Pedro, nós o amamos mesmo? Será que nós nos identificamos com Cristo a ponto de dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo? Então é uma pergunta que o Senhor faz a Pedro e também faz a cada um de nós. Por isso, vamos abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração para esse Deus bondoso, esse Deus amável, para que possamos ir ao encontro dele e sairmos homens e mulheres pascalizados, completamente pascalizados, para podermos dar testemunho da ressurreição. Vamos fechar os nossos olhos, pedir perdão a Deus de nossas faltas, pedir ao Senhor que nos leve ao trono da graça para fazermos a experiência da misericórdia. Cantemos o perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Vamos levantar os nossos braços, clamando a misericórdia de Deus. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Mais uma vez, clamando a misericórdia de Deus. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Tendo já feito a experiência da misericórdia de Deus, vamos agora clamar ao Senhor com o hino de louvor. Canto louvores ao Pai. Canto louvores ao Pai. A Ele louvores e glórias. A Ele
Canto louvores à Trindade. Canto louvores à Trindade. A ela louvores e glórias. A ela louvores e glórias. Oremos. Mais uma vez, vamos fechar agora os nossos olhos, colocar aqui no altar do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, nossos louvores, juntamente com as intenções que foram lidas no início da celebração. Trazemos também aquelas que estão presentes em nossos corações, por esta comunidade, por todas as nossas famílias, pelos nossos doentes, enfermos, né, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, jovens, os adolescentes, os adultos, todos que congregam esta igreja. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos ficar sentados para ouvirmos a palavra. A palavra fortalece nossa obediência a Deus e nos ajuda a reconhecer a presença de Cristo na vida da comunidade, chamada a viver a partilha e desafiada o amor ao seu Senhor. Chamada a viver a partilha, desafiada a amar o Senhor. Ouçamos. Aparecida. Leitura do livro dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchesteis a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, e não deixaste rir de mim meus inimigos. Vós tiraste minha alma dos abismos e me salvaste quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dá-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem o saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em voz alta: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Com muita alegria, vamos ficar de pé e vamos cantar o canto de aclamação ao Evangelho. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João,
tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono César, amado povo de Deus, no batismo, veja que o conjunto dessas 3 leituras que nosso Senhor nos proporciona ainda hoje, para celebrarmos e viver de maneira profunda a plenitude dessas 3 leituras em cada um de nós, é justamente a certeza da ressurreição. Tanto a primeira leitura quanto o próprio Salmo, passando pela segunda leitura, mesmo que seja da revelação do Apocalipse, uma leitura muito recheada de sinais e símbolos, tudo tem, não é, o seu linguajar, tudo tem, não é, a sua identidade na ressurreição. Agora a gente entende por que Paulo vai dizer, porque se a gente não entende, não aceita a ressurreição de Cristo, a nossa fé se torna uma fé pobre, se torna uma fé fraca, vazia. Por quê? Porque o contexto da interpretação da ressurreição do Senhor na vida desses homens do tempo de Deus, né, e no nosso tempo hoje, é justamente de darmos testemunho. Vejamos pela primeira leitura, Pedro e João. Coitado, como eles vêm sofrendo, porque são protagonistas da ressurreição. Vão anunciar Jesus. Primeiro eles não acreditaram, só acreditaram verdadeiramente quando eles viram lá no sepulcro vazio, né, os panos caídos no chão. Mesmo assim, Pedro ainda teve uma dificuldade de entender. Foi João que levou ele a crer. João levou a ele dizendo: não, verdadeiramente o Senhor está ressuscitado, ele está vivo, ele falou para nós, está aqui a prova. Foi aonde Pedro saiu com João e começou a anunciar. Os outros 9 ficaram em casa, não acreditaram. Os outros 9 ficaram lá, não é, de braços cruzados, esperando uma proposta de ressurreição. E veja que essa proposta, ela nos vem desde das catequeses de Jesus, quando ele começa a anunciar que é necessário que ele sofra tudo isso, mas que no 3º dia ele vai ressuscitar. Quantas vezes ele falou isso em público para os seus apóstolos, para os seus discípulos, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E a gente vê, não é, a realidade na pessoa dos apóstolos, quando então apenas 2 acreditaram e os outros 9 ficaram lá no comodismo. Nós vemos isso nos discípulos de Emaús, que só entenderam e acreditaram no partir do pão. E veja que Jesus faz a mesma coisa. Veja que Jesus se faz conhecer, se faz ser provado, se faz ser, né, devotamente reconhecido em sua ressurreição no partir do pão, ainda hoje. Por isso que a missa que nós celebramos, ela é a expressão máxima da ressurreição de Cristo. Por isso dizemos que domingo é o dia da ressurreição. Por isso que domingo é o dia que o Senhor fez para nós. Não podemos ficar de cara feia, não podemos ficar azedo, não podemos ficar chateado. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a expressão mais profunda e íntima da ressurreição se encontra na alegria. Que alegria, Cristo ressurgiu. A gente canta uma música, né? Um canto de aclamação que diz: que alegria, Cristo ressurgiu, no Evangelho ele vai falar. Alegremos por gratidão, sua palavra vamos. Então veja, alegremos, com alegria e gratidão, o Senhor, na sua palavra, ele vai aclamar. E aí vem o aleluia. O que significa aleluia? Aleluia significa, é uma palavra em hebraico que significa louvemos ao Senhor, louvemos a Deus. Por quê? Porque o seu louvor hoje, ele está presente no meio de nós. Ele não está mais no sepulcro, ele não está mais guardado
Ele ressuscitou, está vivo justamente para nos levar a entender que essa dimensão pública da ressurreição está presente em cada um de nós. Hoje nós somos chamados a sermos novos Joãos, a sermos novos Pedros lá no mundo e sermos protagonistas também dessa ressurreição. Mesmo que a gente sofra as dificuldades, mesmo que a gente sofra as perseguições. Veja, a primeira leitura nos prova isso. Pedro e João ficaram felizes de terem sido oprimidos, de terem sido humilhados, de terem sido perseguidos por causa da ressurreição. Por quê? Porque eles lembraram aquilo que Jesus falou lá no alto do monte, quando ele então dita para nós o sermão da montanha. Bem-aventurados sois todos aqueles que forem perseguidos, caluniados por causa de mim e da minha palavra, porque deles é o reino dos céus. Então veja, quando a gente leva em consideração a palavra de Deus, entende que a palavra de Deus, ela é semeada em nosso coração, para que nosso coração, sendo terra boa, produza fruto 100 por 1, esses frutos precisam ser para distribuirmos com o próximo. Vermos no próximo a imagem de Jesus também. Um Jesus que caminha, um Jesus que está doente, um Jesus que trabalha, um Jesus que vai, um Jesus que volta. Todos nós fazemos parte desta mesma comunidade. A Páscoa, ela é a celebração de uma comunidade que não queria ser formada, mas foi formada por causa da dureza do coração da sua própria gente. Se a gente for lá na teologia, entender a realidade da Páscoa, a gente vai ver que a ideia de Jesus era purificar o judaísmo. Fazer com que o povo, o seu povo, os judeus, entendessem de maneira profunda o sentido das 10 leis que Deus outrora tinha dado ao pai Moisés. Porque tudo para eles era a lei que o nosso pai Moisés nos deu. Mas veja, nem eles entenderam, nem eles acreditavam, porque depois das 10 leis, eles ainda acrescentaram mais 600 e tantas leis. E Jesus veio justamente para dar o pleno cumprimento. Ele falou isso para nós. Ele falou, gente, eu não vim para tirar uma vírgula sequer da lei. Eu não vim para mudar nada. Eu vim para dar o pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento se dá aonde? Na ressurreição. O domingo passado, a leitura do Evangelho do domingo passado. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que entender o sentido da Páscoa não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida em abundância. E veja que todos os apóstolos confirmam isso em seus escritos, inclusive o evangelista João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer, o ladrão, o mundo, vem para matar, vem para destruir, mas eu, Jesus, que sou vosso amigo, venho trazer a vida e vida em abundância. Haja vista que tem um povinho aí fora que fala que nós somos adoradores de um Deus morto. Que na nossa igreja tem lá um crucifixo e um Deus cravado na cruz. Como pode isso se Jesus está vivo? Obviamente, essa é a nossa fé. Nós acreditamos, é a base da nossa fé. Mas, padre, então por que nós temos um crucifixo com Jesus cravado ali? Justamente para lembrar dessa passagem. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crêem, que olharem para a cruz, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa fé. E é por isso que trazemos a cruz no peito. Porque antes de Jesus, a cruz era sinal de maldição, era sinal de ignomínia. Só morria na cruz quem era ladrão, quem era malfeitor, mas com o sangue que Jesus derramou na cruz, ele lavou esse sinal. Antes era sinal de perdição, hoje se torna para nós sinal de salvação. Agora lembro, para aqueles que são verdadeiramente homens e mulheres pascalizados e trazem consigo o sinal do Cristo Jesus, devemos lembrar que a cruz não deve ser carregada de forma como um amuleto. A gente ainda vê muitos por aí que falam, não, vou botar uma cruz no peito para me livrar do olho grande, me livrar das tentações, me livrar das coisas ruins do mundo. Não, a cruz não serve para isso. Nós trazemos a cruz no peito para dizer que eu sou um homem, eu sou uma mulher pascalizada. Um homem e uma mulher que traz a cruz no peito e no coração as palavras que diz Jesus. Vocês devem lembrar daquela música do Padre Zezinho,
No peito eu levo uma cruz, no meu coração. Olha aí, né? Muitas das vezes a gente esquece disso, né? Por isso não vamos esquecer, né, que a nossa missão hoje, em meio a essa balbúrdia né, da matéria, do mundo que nos sufoca, é sermos testemunhas do ressuscitado. É fazer a diferença com a nossa fé, com a minha fé, juntamente com a fé do meu irmão. E o evangelho de hoje? Nosso Senhor vem trazer para nós duas realidades. Uma realidade que se concentra na partilha do pão, e a outra realidade que se concentra num discurso muito interessante que vai completar o discurso do próximo domingo, que é o domingo do Bom Pastor. Primeiro é a realidade da refeição. Veja, todas as vezes que Jesus se faz presente na vida dos apóstolos, ele se faz presente justamente no partir do pão. A primeira vez foi quando então ele instituiu a Eucaristia e ordenou os seus primeiros padres. Tem muita gente que às vezes pergunta para mim: padre, quando foi que iniciou o sacerdócio? Quando foi que onde que surgiu os primeiros padres? Foi ali, na última ceia, quando Jesus ele instituiu a Eucaristia e ordenou os primeiros padres, falando: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, fazeis em minha memória. Ou seja, ali Jesus estava consagrando os primeiros sacerdotes. Semana passada vocês viram, né? Jesus, ele entrou, soprou sobre eles o Espírito Santo e falou: agora vocês vão perdoar os pecados. Olha aí, um novo sacramento instituído por Jesus, dado àqueles que foram os primeiros padres, né? Vão e perdoem a todos. A quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, os pecados serão retidos, né? Domingo passado, a Divina Misericórdia, a gente lembra, né, do sangue transpassado de Jesus, saiu o sangue e água. Sacramentalidade da igreja, formada de modo intenso para que todos possam viver, a partir dos sacramentos, uma comum unidade. Por isso que nós formamos a igreja uma comunidade em ação, uma comum unidade. E aí, veja só que coisa interessante. É sempre no partir do pão que Jesus, ele se dá a entender aos seus apóstolos que todos nós somos chamados a uma missão. Mas mesmo assim, os apóstolos não entenderam. Gente, como é difícil às vezes a gente querer entender o amor, uma vez que a gente não sabe amar. É isso que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam com amor, mas não tinham a capacidade de amar. Por quê? Porque ainda estavam envolvidos muito na materialidade. Eles estavam preocupados era com pão. Eles estavam preocupados com o libertador político. Mas Jesus vem para libertá-los, não na política, não das atrocidades e humilhações políticas da época, mas Jesus vem para libertá-los do pecado. E Jesus falou muitas vezes isso, mas eles não entenderam. Tanto não entenderam que quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Ficou todo mundo deprimido, né? Os discípulos de Emaús voltou para casa, tristes. Não foi assim que aconteceu? Né? Os apóstolos voltaram também. Outros ficaram reunidos numa sala com as portas fechadas, né? Porque ficaram com medo de alguém entrar lá e bater neles. E aí eu pergunto, cadê a força da ressurreição? Né? Cadê o novo vigor que nos vem por meio da cruz? Né? E aí a gente vê o evangelho de hoje. O que acontece? Jesus chega na praia e estavam todo mundo pescando, voltaram à vida antiga. E Jesus já tinha pedido a eles para fazer alguma coisa. E o que Jesus tinha pedido para eles? Irem, serem testemunhas da ressurreição, né? Anunciar e perdoar os pecados. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário. Voltaram à vida antiga e foram todo mundo pescar. Voltaram a ser pescador. E aí Jesus aparece novamente para eles para dizer que a pescaria que Jesus quer que eles façam não é de peixe, mas sim de homens, de gente. E aí Jesus então novamente faz uma catequese com eles. Tendes alguma coisa aí para comer? E eles falam, não conseguimos pegar nada, ora. Como é que a gente vai querer pescar alguma coisa na escuridão, nas trevas? Eles pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. E Jesus falou, vou mostrar para vocês a importância da luz. Já era claro, já era dia. Lança a rede do lado direito da barca. E quando eles lançaram, o que aconteceu?
pegaram tamanha quantidade de peixes, né? Segundo a palavra, dizia que eram 153 grandes peixes. Na matemática bíblica, né? 5 mais 1, 6, mais 3, 9. O número 9 significa plenitude. Quando nós fazemos a experiência da ressurreição, é isso que nós recebemos, a plenitude. Olha aí, São João confirmando. O ladrão vem para matar, vem para destruir, mas eu venho trazer vida e vida em plenitude. Olha aí. Deus é bom, né, gente? Quando a gente começa a entender a palavra, quando a gente, né, mergulha na palavra, a gente vê como que as coisas entram, né, elas se encaixam de maneira maravilhosa. Tudo isso para nos levar a entender que nós somos chamados também a fazermos parte dessa grande barca. Aquela barca a qual eles estavam pescando é a igreja, representa a igreja. Né? E aqueles apóstolos ali são chamados a encher aquela barca, a encher a igreja de Jesus, não de peixe, mas de homens e mulheres, sedentos pela palavra de Deus, sedentos em conhecer a palavra de Deus e sermos testemunhas dessa palavra. E aí então o que acontece? Né? Jesus manda eles virem, quando chega lá na margem já tinha um churrasquinho lá presente. Né? Jesus já tinha colocado lá, né, feito lá uma brasa, colocado alguns peixinhos, já tinha alguns pães, e foi ali, né, no parte do pão, que eles realmente reconheceram Jesus. Ou se alguém vai perguntar bem assim, padre, por que Pedro se jogou na água? Tudo bem que o pescador, quem é pescador sabe, né? Normalmente o pescador entra barco adentro e às vezes pescam com pouca roupa, né? É muito calor e etc. Pedro estava nu. Quando ele viu que era Jesus, ele se vestiu, mas se atirou ao mar. Por que ele se atirou? Pela vergonha. Pela vergonha. Porque antes, o que Jesus tinha falado para Pedro? Toma conta dos seus irmãos. Né? E ele, ao invés de motivar os irmãos a serem pescadores de homem, levou todo mundo para quê? Para pescar. Pegar peixe. Ele ficou com tanta vergonha que se jogou no mar. Né? Mas veja, ali então, mais uma vez, Jesus, ele confirma a Pedro essa grande missão de pescar homens e mulheres, e de não só pescar homens e mulheres, mas estar à frente desses homens, dessas mulheres, que nós chamamos as ovelhas do Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele ficou triste, mas engraçado. Ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Mas eu pergunto, será que ele lembrou, né, que Jesus também ficou triste quando o galo cantou, e antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes? Né? Eu acho que Pedro não lembrou disso. Né? Mas veja o tamanho da misericórdia de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo você tendo me negado, eu quero que você apacenta as minhas ovelhas. E nós vamos ver que esse apacentar das ovelhas que Jesus deu a Pedro é uma forma de amor tão grande que vai se concretizar no próximo domingo, quando ele vai dizer, tu és pedra, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra você edificarei, eu, Jesus, eu vou edificar a minha, olha o pronome possessivo, a minha igreja, e as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre ela. Viva a nossa igreja, né? A nossa igreja que tem uma pedra, que tem um alicerce, que tem um Pedro. A nossa igreja hoje que tem o Pedro, qual é o nome do Pedro hoje? Alguém sabe? Oi? Qual é o nome do Pedro hoje? Está sentado lá na cátedra de Pedro. Papa Francisco, né? Então veja, como é bonita a nossa igreja. 2000 e tantos anos, sempre sofrendo perseguições, sempre sofrendo altos e baixos, mas continua sempre firme, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre elas. É a promessa de Jesus, e essa promessa é feita até hoje nas pessoas que vêm sucedendo a Pedro. E hoje nós estamos aqui na barca de Pedro. Veja que coisa interessante. É nessa barca que hoje Jesus nos pede que possamos amá-lo também, como Pedro testemunhou o seu amor. Para quê? Para que lá fora, no mundo, no trabalho, né, no dia a dia, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus netos, né, na minha faculdade, no meu colégio, eu possa também apacentar as ovelhas de Jesus. O que significa apacentar? Quem é pastor aí deve saber. O que significa apacentar? Tomar conta.
Antigamente, né, os pastores levavam as ovelhas para o monte e ficavam ali apacentando, tomando conta delas, para que os lobos não viessem e machucassem as ovelhas. É isso que Deus pede de nós hoje. Pediu a Pedro e nos pede também. Apacenta as minhas ovelhas. Como nós temos aí fora ovelhas desgarradas, como nós temos aí fora ovelhas extraviadas, como nós temos aí fora ovelhas, né, entristecidas. Com essa pandemia, quantas pessoas se afastaram da igreja? Quantas pessoas se esfriaram na fé? Quantas pessoas não querem vir para a igreja porque ainda estão com medo? Medo de quê? Me diga. Né? A vida continua. Graças a Deus o número de mortes caiu aqui no Brasil, né? E eu espero em nome de Jesus, pela intercessão do glorioso São Pedro, que isso venha acabar de vez, né? Para a gente voltar à nossa vida normal. Agora não vamos deixar que a neurose, tá, das coisas do mundo material, né, tome conta de nós. Quem adora colocar isso na nossa cabeça é o Globo, né? O Jornal da Globo. Né? Tem dia que eu ligo o Jornal da Globo, quando termino, parece que eu também já fui contaminado da Covid, porque eles fazem uma propaganda tão grande da doença que começa a colocar neurose na nossa cabeça. Então, minha gente, cuidado, né? Vamos lembrar que Jesus é muito maior do que essa doença. Ele é o médico dos médicos. É claro que nós precisamos nos cuidar, né? Seguir os protocolos de sanitarização, de higiene, etc. Mas não vamos colocar a doença acima de Jesus, né? Se os nossos bispos, nossos pastores, chegaram para nós e falaram, podem voltar com segurança, é porque eles procuraram, né, os responsáveis, eles procuraram as pessoas mais inteligentes da saúde e perguntaram, será que nós já podemos voltar? E eles falaram, pode, então vamos voltar. Vamos comunicar aos nossos irmãos, a igreja está funcionando, vamos rezar. Talvez a pandemia ainda não acabou, que está faltando a oração daquele irmão que está em casa com medo. Né? Então, minha gente, vamos pedir a nosso Senhor que Ele nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas. Né? Porque dizer, sim, Senhor, eu te amo, mas ter medo de tanta coisa que existe no mundo, isso não é amar a Deus. Amar a Deus é confiar nele de forma absoluta. É saber que Ele está à nossa frente como nosso pastor. E se Ele está à nossa frente como pastor, nada vai nos acontecer. Porque Ele vai à nossa frente com bastão, Ele vai nos dando a segurança, Ele nos leva a verdes pastagem, Ele nos leva a descansar, né, com segurança, porque Ele é o nosso pastor, e se é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Então, se eu creio, vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Amém? Vamos ficar então de pé, e nessa certeza, né, de acreditar, pedir ao Senhor, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos cantar? Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, aumentai minha fé. Toda a igreja, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, aumentai minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Toda a igreja. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Aumentai minha fé. E agora vamos colocar no altar do Senhor as nossas preces, né, os nossos pedidos, junto com toda a comunidade aqui presente, a comunidade orante. E depois de cada invocação, nós vamos responder. Todos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vós sois, Senhor, sustentai a fé do vosso povo, santificai a igreja e fortalecei-a na missão de levar à sociedade a boa nova do Evangelho, nós vos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vós sois nosso abrigo protetor, acompanhai com vossa bênção e proteção os servidores do vosso reino, nós vos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vós insististes que as ovelhas fossem apacentadas, revesti nossos governantes de sabedoria, senso de justiça e espírito público, nós vos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vós nos interrogais sobre o amor para convosco, favorecei os que passam necessidade com a solidariedade dos que amam o vosso nome, nós vos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vós sois o Cordeiro por nós imolado e ressuscitado pelo Pai, concedei-nos ressuscitar dia a dia uma vida solidária com o próximo. Nós vos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Peçamos também, de modo especial, por todas as pessoas cujos nomes foram falados no início da celebração, aquelas que estão aniversariando, pedindo por saúde, pelos nossos irmãos que já se encontram diante de Deus, pelos nossos enfermos, nossos idosos, pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que todos congregados aqui na barca de Pedro possam receber sempre a motivação de sermos lá fora testemunhas do ressuscitado. Rezemos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Ouvi, ó Pai, atendei as nossas súplicas que elevamos a vós neste domingo, neste dia que é feito para todos nós. Derramai a vossa bênção e a vossa graça. Agradecidos pelo dom da vida, da esperança e da fé, nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ofertório cantando. Ofertemos os frutos do trabalho humano e da providência divina. Fortalecidos pelo alimento sagrado, renovemos nosso compromisso de amor sincero. Junto com o pão e o vinho, vamos ofertar também as flores e também o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e somos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume
enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela.
meus irmãos e minhas irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo e de Maria, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Graças, com seu esposo São José, com o nosso querido patrono São Pedro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Luís, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial, cujos nomes foram falados no início da celebração, e daqueles que trazemos também presente em nossos corações, pais, mães, filhos, sobrinhos, netos, afilhados, que já se encontram lá diante de Deus. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém, amém, amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do do mal. mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e o sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha Morada. mas dizei Uma só palavra serei salva. O corpo e o sangue de Cristo que vamos receber, nos guarde nesta vida e nos prepare para a vida eterna. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem um dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Rezemos todos juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar para alguns avisos? Meus irmãos e irmãs, acabamos de vivenciar esse momento ainda pascal em nossa vida e quero agradecer ao Padre Marcelo, da paróquia Mãe, paróquia Nossa Senhora da Conceição. Digo mãe, que a paróquia São Pedro Triunfo foi desmembrada da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, Padre Marcelo, muito obrigado da sua generosa presença, também imprensado com os horários, estava celebrando lá Nossa Senhora da Luz, mas, graças a Deus, presidiu aqui conosco. Então, obrigado a todos vocês também, Ministério de Música, muito obrigado da presença e vamos seguindo em frente na nossa missão. O Padre Marcelo e o Padre Tony irão dar um suporte aqui também, colaborando com a paróquia São Pedro de Triunfo. Então a gente agradece à paróquia Nossa Senhora da Conceição, sempre nos alegrando com a colaboração, com a ajuda. Também estou lá e, na medida do possível também, Padre Marcelo,
me coloco à disposição da nossa querida paróquia Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado. Avisos da semana. Segunda-feira, às 18h30, terço, Perseverança dos Caminheiros de Emaús. Após o terço, 18h30, Perseverança dos Caminheiros de Emaús. 20h30, Terço dos Homens. Terça-feira, 18 horas, Santo Rosário aqui na Matriz. 18h30, Terço da Mãe Aparecida na Gruta de Nossa Senhora Aparecida, na Chapa Quente. Quarta-feira, 17 horas, Catequese no Salão Paroquial. 19 horas, Terço em sua casa. Agendamento com o grupo Caminhada de Emaús. Quinta-feira, nesta quinta-feira, não haverá nem adoração ao Santíssimo, nem a Santa Missa, porque queremos celebrar na sexta-feira, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. 18h30, temos adoração, 18 horas, adoração ao Santíssimo, 18h30, bênção do Santíssimo, e 19 horas, Santa Missa. Domingo, como de costume, 10 horas, terço pelas famílias, 10h30, Santa Missa. E no domingo também, em vez de ser às 10 horas, vai ser 10. Estamos fazendo a ladainha também de Nossa Senhora, porque estamos no mês de Maria. E lembrando que todos os dias vamos ter terço aqui na igreja dedicado a Nossa Senhora, porque é o mês de Maria. Só para revisar, esta quinta nós não teremos a adoração nem a bênção do Santíssimo. Por quê? Porque logo no dia seguinte é a primeira sexta do mês. Então vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus, apostolado da oração. Peço que todos tragam suas fitinhas. O apostolado da oração ficará responsável pela liturgia. Tá bom? Então quem é do apostolado, estaremos reiniciando as primeiras sextas-feiras de cada mês. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, celebrando a Santa Eucaristia, que é o ápice da nossa fé na comunhão com o ressuscitado. Mas eu vou deixar vocês uma incumbência. Eu, quando vier aqui na próxima vez, eu quero ver essa igreja lotada. Nós vamos fazer o trabalho de formiguinha, avisar aos nossos irmãos que ainda estão com medo que as nossas atividades estão voltando. Né? Não precisa ficar com medo. Vamos levar em consideração aquele célebre versículo da carta de São Paulo aos Filipenses. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vai ser uma pandemia que vai nos derrubar. Ela até já derrubou muita gente, mas agora ela não vence mais. Pois Jesus já morreu na cruz justamente para vencer ela também. E eu acredito nisso e tomo posse. Quem toma posse, levanta o braço. Glória a Deus. Então, não vamos ter medo. Vamos fazer agora um trabalho de evangelização, né? Convidando as pessoas. Vocês sabem que tem muita gente que ainda estão adormecidos, estão com medos, né? Então, vamos fazer visita. Vamos lá, vamos na casa desse povo e vamos trazer de volta para a comunidade. Vamos transformar a comunidade de Triunfo numa comunidade viva, uma comunidade de fé, né? Para que todo mundo que passar ali, vocês sabem que muita gente passa por aqui, sobe para Madalena, vai para Itaucara, né? E muita gente passa e vê a porta aberta. Eu quero que todo mundo que passe ali veja as nossas mãozinhas para o alto, louvando e bendizendo a Deus. E fala, olha, ali é uma comunidade de gente viva, de gente de fé. Amém? Amém. Quero parabenizar o pessoal da música, cantaram brilhantemente. Olha, mais de 20 anos que eu não ouvia essa música, Fica Sempre um Pouco de Perfume.
há mais de 20 anos. Né? Olha, eu não tenho nem 20 anos de padre. Né? Eu tenho 16 anos de padre, né? E há muito tempo que eu não ouvia. Parabéns, vocês me levaram, me remontaram lá nas minhas origens, na minha raiz, né? Catequese. Né? Quando então, naquele mês de maio, né? Quando a gente fazia a coroação a Nossa Senhora, os anjinhos todos uniformizados, com uma rosa na mão, cantávamos essa música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Então, parabéns. Acho que vocês foram assim muito inspirados, né? Porque eu lembrei muito mesmo na hora que o povo fazendo aquela procissão, trazendo uma coisa muito simples que pertence a nós, que está tão junto de nós, que são as flores da nossa casa, para ofertar a Maria. Então, que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos e graças sobre vocês, tá bom? Vamos ficar de pé e pedir a ela. E pedir a ela que nos acompanhe em nossa caminhada. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. vamos receber a bênção de Deus e lembre-se que essa bênção é a bênção da alegria, a bênção do bom humor. O cristão pascalizado, cristão católico, não pode ter cara feia, fazer cara feia, brigar com os outros, né? Viver dando coice na sombra, não. Não, não, não. Vamos tirar isso. O próprio profeta Ezequiel fala isso, né? Deus nos deu um coração novo, coração de carne. Tudo que é velho se tornou novo. Por isso, vamos pedir que essa bênção nos encham da sagrada alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja sempre a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gente, nós vamos correr, vamos sortear a rifa, tá? A rifa da cocada assada. Entra um pouquinho. Há uma chuva de graças aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem vai se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Número 142. Chuva de graça, pedimos a ti. 142. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça